Olá, queridos amigos. Então nós vamos dar sequência ao vídeo anterior que vem falando sobre a lei de Deus. Espero que você tenha assistido o vídeo. Se não assistiu, assista o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, para você estar recebendo os vídeos, né? E também aperte o sininho lá para você receber as notificações quando for postado vídeos novos. Não perca, por favor. Compartilhe para os seus amigos, compartilhe para os seus irmãos, para a tua igreja, porque nós precisamos levar a mensagem, e a mensagem verdadeira, a mensagem de Deus, a mensagem que traz a paz, o amor, a alegria no coração. E qual que é essa mensagem? É a mensagem verdadeira de Deus, aonde está na Bíblia, nós estamos mostrando na Bíblia. Não é nada do homem, ela é enviada por Deus. Então eu quero ser guiada por Deus para mostrar as verdades, não quero falar por mim mesmo, eu oro antes pedindo a Deus esta direção do céu, que o Espírito Santo me use para que nós possamos juntos entender a mensagem. Queridos, a lei de Deus é por meio dela que nós vamos obter a salvação, para chegar à graça merecedora. Claro que a salvação é pela graça, não estou me contradizendo. Mas para chegar nessa graça merecedora, eu preciso fazer algo. E o que eu preciso fazer? Servir ao Senhor fielmente. E para servir o Senhor precisa ter regra. Vou dar um exemplo para você de mordomo. O mordomo, ele cuida da casa do seu senhor. Não existe regra? Existem regras a ser cumprida. E este mordomo precisa servir ao Senhor, ao seu senhor, através das regras, das leis. E nós somos mordomos de Deus aqui neste mundo, aonde estamos cumprindo regras para servi-lo. E este Senhor vai voltar, ele prometeu voltar, e vai buscar aqueles que cumpriram as regras, cumpriram as leis, e vai salvar esses pela graça. Ele promete que a salvação é pela graça. Todos vão ser salvos pela graça. Mas todos vão ter que obedecer às leis, os mandamentos, desde o primeiro ao último. Nós já falamos no primeiro vídeo, né? Eu quero ler uma ilustração para você aqui. Presta atenção. E ela leva-nos à lei, a guardar, a obedecer. A ilustração fala que certa vez uma pipa foi erguida a uma altura maravilhosa. Admirada com sua elevação, a pipa disse para si mesma: veja como multidões admiram o meu voo. Se eu fosse mais livre, eu furaria as nuvens. Posso voar mais longe sem uma corda. Enquanto assim falava, a linha quebrou, e os ventos logo a derrubaram no mar. Nenhuma pipa voa sem linha. Nenhuma. Porque o que leva ela, o que conduz ela ali no ar, é a linha, é o condutor que está ali na linha puxando, manobrando, fazendo os movimentos corretos para ela permanecer no ar. Então ela está sobre regra, ela está sobre uma lei. E quando ela perdeu essa lei, ela caiu. Quantas vezes desejamos quebrar a linha da lei de Deus para tentar voar mais longe, voar sozinho, fazer da nossa maneira, fazer da maneira mais fácil? Então o ser humano, o homem, sem a regra de Deus, sem a lei de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, ele quebra essa linha, quebra essa regra e começa a voar mais longe, tirando a lei de Deus que atrapalha ele voar mais longe. A lei de Deus é a linha. E o condutor é o próprio Jesus, que está no comando da linha. Quando nós se soltamos dessa linha, os ventos nos levam para qualquer lugar, menos para a direção de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, mas nós vamos dar a resposta. Viver sobre a graça pela fé torna dispensável a lei de Deus? Porque a Bíblia diz, né? O próprio Deus fala, nós vamos ser salvos pela graça. Mas então, se eu vou ser salvo pela graça, eu não preciso mais servir obedecendo às leis dos mandamentos? Torna indispensável, então, a lei de Deus?
na própria palavra de Deus. Olha o que diz Romanos 6, verso 15. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Romanos 6, verso 15. Diz assim, ó. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Paulo fala isso. E sim da graça? Eu vou repetir. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo responde, ele fala, de maneira nenhuma. Se nós vamos ser salvos pela graça, daí que eu tenho que obedecer à lei. Porque senão eu não vou ser salvo pela graça. Romanos 3, verso 31, fala também assim, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Se eu tiver fé, basta? Porque também tem um texto bíblico que fala que nós vamos ser salvos pela fé. Mas, queridos, eu estou lendo esse texto para você ver que precisa de um conjunto completo. Isso inclui toda a lei para ser salvo. Nós vamos ser salvos também por ter fé, também por trabalhar por obras também. Não é só pela obra, nós vamos ver, porque não vai ser por obra para que ninguém se vanglorie, porque imagina você, um pastor que leva 1 milhão de pessoas ao batismo, vamos supor, e você e eu, talvez levamos 1, 2 pessoas ao batismo. Olha a diferença que seria de posição. Para Deus todo mundo é igual, para Deus no céu todo mundo vai ter o mesmo posto, a mesma posição, todos nós. Então não é por obras. Você pode levar 10, 20 pessoas ao batismo, à salvação, ao caminho, da salvação, e outro 1, 2 tem a mesma importância para Deus. A mesma. Então não é por obras, mas precisa fazer a obra. E para fazer a obra precisa ter fé. E se você tem fé e faz a obra, você tem que servir ao Senhor, servindo os seus mandamentos, seguindo os seus mandamentos. Você vê que é um conjunto? Não é um fato isolado? Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo responde, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Se eu tenho fé, eu vou trabalhar para Deus, eu vou obedecer às suas regras. Queridos, quando você lê o texto ali, seremos salvos pela fé, não se engane, porque não é só pela fé. É uma expressão, é uma forma que Paulo usou. Porque eu quero te levar a um exemplo. Satanás, ele tem fé que Jesus é o Filho de Deus. Tanto que tem vários textos bíblicos que Deus vem expulsar os demônios das pessoas e eles falam, tu és o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus era o Filho de Deus. Então, Satanás e os demônios têm fé que Jesus é o Filho de Deus. Eles vão ser salvos? Não. Por quê? Pelas suas obras. As suas obras são más. Então, nós devemos ter fé e ter obras boas. É um conjunto. Eu volto a repetir, é um conjunto. Fé e obras. Que obras são essas? Servir ao Senhor seguindo as suas leis. Se eu sigo as leis de Deus, eu faço as obras corretas. Então, nós não anulamos a lei por ter fé. Não anulamos a lei pela graça, não. Aqueles que foram perdoados por Jesus por transgredirem sua lei, são duplamente inclinados a obedecer aos mandamentos do Senhor e, sentindo o seu bendito perdão, ficam mais desejosos do que outros de seguir alegremente a Jesus. Olha que interessante. Mais uma pergunta para nós, então. Como é possível guardar os mandamentos? Olha que interessante. Como é possível guardar os mandamentos? Vamos na Bíblia. Romanos 8, verso 3 e 4 fala assim, ó. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Quando alguém é nascido de novo, Jesus Cristo, por seu Santo Espírito, habita na vida da pessoa miraculosamente, tornando possível a obediência. Então, como é possível guardar os mandamentos de Deus? Quando nós somos renovados, nascidos de novo. E para ser nascido de novo, queridos, eu preciso aprender as regras de Deus, a lei de Deus e começar a guardá-la. E aí ele fala o quê? Além de guardar as leis de Deus, eu preciso cumprir alguns requisitos. Qual que é o outro? Ser batizado
batizado por imersão, representando morte e ressurreição em Cristo Jesus. O próprio texto de Jesus fala quem vai ser salvo, quem crer e for batizado. Existem vários tipos de batismo aí no mundo que não é bíblico. O batismo bíblico é aquele por imersão, que é mergulhado totalmente e voltado acima. Representa morte, foi enterrado, ressuscitando em Cristo Jesus. Esse é o batismo verdadeiro. Mas o batismo é verdadeiro quando você é batizado seguindo os caminhos de Cristo corretamente. Quando você é batizado num falso caminho, não é válido. Como que é válido se você foi enganado? Presta bem atenção. Então, não tem problema se você ser batizado no caminho verdadeiro, quando você conhecer a verdade. Certo? O importante é ser batizado no caminho da verdade. Mas é um outro tema para a gente discutir mais para frente em outro vídeo, tá certo? Nós vamos fazer sobre isso também, tá ok? Outro texto, Filipenses 4,13, fala: tudo posso naquele que me fortalece. Como posso guardar os mandamentos de Deus? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, quando eu quero, em Deus eu consigo. É difícil eu sozinho querer fazer as coisas neste mundo sem Deus. Mas quando eu tenho Deus comigo, eu posso. Porque Ele me permite, Ele me concede, Ele me ajuda. Mais uma pergunta. Posso ser um cristão verdadeiro sem guardar os mandamentos de Deus? Posso ser um cristão verdadeiro sem guardar os mandamentos de Deus? Não, de maneira nenhuma. Impossível. Quando eu não guardo as leis de Deus, eu estou completamente fazendo as coisas erradas. Então eu estou no mundo do inimigo, no território do inimigo. Ah, mas eu estou sem Deus. Não quer dizer que Deus não está cuidando de você, te protegendo de longe. Se você tem um coração verdadeiro, até você conhecer as verdades, você vai ser protegido, mesmo estando em pecado, estando num território perigoso. Mas Deus está esperando, não demore. A Bíblia fala para nós em 1 João 2, do verso 3 e 4, posso ser um cristão verdadeiro sem guardar os mandamentos de Deus? Olha o que diz. Ora, se sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha que texto sério. Sério esse. As pessoas que falam que são cristãs, que guardam, que servem ao Senhor, que vai na igreja, que estuda a Bíblia, fala que conhece o Senhor, conhece Jesus. Olha como estão mentindo. Se você não guarda os mandamentos de Deus, você é mentiroso. A Bíblia fala isso. Jesus fala isso, porque a Bíblia é a palavra de Jesus e de Deus. O próprio Deus fala. Se você não guarda as minhas leis, você é um mentiroso quando você fala que guarda e não guarda. E não é verdade? Se eu falo que conheço uma pessoa e não conheço, eu sou mentiroso. E para conhecer uma pessoa, queridos, o que eu preciso? Eu preciso ter contato com essa pessoa, eu preciso me familiarizar. Como que eu vou falar a comida que você gosta se eu não estou com você, se eu não almoço com você, se eu não janto com você, se a gente não sai lanchar junto? Eu não vou saber que comida que você gosta, qual a tua comida preferida. Eu não vou saber qual a tua cor preferida. Não vou saber qual que é os lugares preferidos seu. Não vou saber quais são os seus hinos preferidos, a sua música preferida, o seu livro preferido. Mas quando nós temos um contato diário, uma amizade diária, eu vou saber isso. Isso é ser amigo. E Jesus quer que nós sejamos amigos dele, ele quer ser nosso amigo, mas precisa dessa intimidade. E para ter essa intimidade eu preciso conhecê-lo através do quê? Das suas leis, das suas regras. Sem essas regras, sem essas leis, eu sou um mentiroso. Esta é a verdade. É simples e fácil. Mas o inimigo, ele distorce tanto a lei de Deus, ele põe tantas coisas na nossa vida, no nosso caminho, para nos enganar. Não permita isso. Não viva tradições. No próximo vídeo eu quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre o dia de guarda que foi mudado, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Vai ser um tema polêmico, mas eu quero que você assista. Eu quero falar quem que mudou, quando que mudou, por que mudou. Queridos, doa quem doer. Eu não vou falar mal da sua igreja. Eu estou falando a verdade. Acredite se você quiser. Mas se você tiver dúvida, eu quero que você pesquise para você aprender sobre o assunto. Não me julgue. Pesquisa. Não fica na tradição.
tá certo? Me perdoem por algumas falhas, né, no vídeo, mas tem coisas que é necessário. Você vê que então o texto deixa bem claro: se eu falo que conheço e não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso. É bíblico. Vamos dar sequência porque o nosso tempo é curto, né? O vídeo não pode ser muito longo. Queridos, eu quero fazer aqui mais uma comparação com você. Ouvi um pregador afirmar: não guardo mais os 10 mandamentos porque foram abolidos na cruz. Tem muita gente que fala isso. Olha o engano. Se eu guardasse, ele fala, se eu guardasse e como se Cristo morresse outra vez, foi como se Cristo morresse em vão, ele fala, se eu guardasse os mandamentos. Que falta de compreensão da missão de Jesus. Será que ele morreu para nos dar licença de pecar? Não gostaria de ter este pastor como meu vizinho. Teria de fechar bem minha casa, pois para ele não é pecado roubar. Teria de me proteger dele, pois para ele não é pecado matar. Duvidaria da sua palavra, pois para ele não é pecado mentir. Se não precisa guardar os mandamentos de Deus, nós temos que ter medo dessa pessoa. Se falar que o Velho Testamento foi abolido e não vale mais, deve ter medo dessa pessoa, porque os mandamentos estão lá no Velho Testamento, mas também estão no Novo Testamento. Nós vimos texto já no vídeo passado que fala isso, prova isso. Digo com humildade e respeito a todos vocês que estão ouvindo o vídeo, assistindo esse vídeo. Qualquer religião que não guarde os 10 mandamentos está contra Deus. Essa é uma verdade. Eu não estou mentindo e não estou querendo criar atritos e confusão com você. Eu só quero que você abra os seus olhos para a verdade. O que as igrejas precisam não é de abandonar a lei, mas abandonar o pecado. Se eu não guardo a lei, eu estou no pecado. Então para de guardar o pecado, de obedecer o pecado e guarda a lei de Deus. Quais são algumas Quais são algumas das gloriosas recompensas de guardar a lei de Deus? Tem algumas recompensas em guardar a lei de Deus. Quais são elas? Vamos ver aqui. Salmo 119, 165 diz: Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Olha que maravilha. Provérbios 29, 18 fala: o que guarda a lei, esse é feliz. Claro que nós estamos num mundo turbulento, cheio de dor e sofrimento. Não vai ser totalmente feliz, mas quem guarda a lei de Deus, quem serve o Senhor, é mais feliz do que os outros. Porque a gente consegue dormir tranquilo no travesseiro, repousar sossegado, porque a gente não vai fazer as coisas erradas. Por mais que erramos, pedimos perdão a Deus e Ele perdoa quando nós vamos a Ele de coração contrito, um coração ferido, um coração quebrantado. Ele perdoa. E quando a gente pede perdão de coração, você não pode mais sentir dor pelo pecado que você cometeu. Porque Deus perdoa. E se Ele perdoou, você não tem mais culpa sobre esse pecado. Você é libertado disso. Não admiro que Davi disse que os mandamentos de Deus são mais desejáveis que o ouro. Salmos 19, verso 10. Os mandamentos de Deus são mais desejáveis do que o ouro. Olha que interessante. Porque o ouro, as traças vão roer, Deus fala. Vai ficar aqui, ninguém vai levar. E a lei de Deus vai nos guiar até os pés da cruz de Jesus para a salvação pela graça. A experiência de Daniel com a lei e os leões é um exemplo desse tipo de paralelo espiritual. Observe as seguintes semelhanças. Os líderes da Médio-Pérsia queriam destituir Daniel da sua elevada posição porque tinham ciúmes do seu relacionamento próximo com o rei. Daniel 6, verso 3 diz: o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Igualmente, os chefes de Jerusalém pretendiam livrar-se de Jesus porque se insinuavam de seu íntimo relacionamento com o rei do universo. João 5, 18 ao 20.
Os oficiais medo-persa espionavam Daniel numa tentativa de apanhá-lo fazendo ou dizendo algo errado, Daniel 6, verso 4. Os líderes religiosos dos tempos de Jesus enviaram espias para segui-lo, esperando surpreendê-lo fazendo ou dizendo algo errado. Lucas 20, 19, verso 20. Os inimigos de Daniel não puderam encontrar qualquer falta nele e assim prepararam uma armadilha para alcançar seus objetivos. De modo semelhante, os principais sacerdotes e escribas conspiraram com Judas Iscariotes para armar uma cilada para Jesus, em Lucas 22, verso 2 ao 6. Todavia, Pilatos declarou que não havia encontrado qualquer falta em Jesus. João 19, verso 4. Depois de Daniel haver sido lançado na cova dos leões, uma pedra foi colocada sobre sua entrada e selada com o sinete real. Daniel, capítulo 6, verso 16 e o 17. Jesus também foi colocado numa tumba em cuja entrada havia uma pedra pesada, lacrada com o brasão do governador. Mateus 27, do verso 58 a 60, o 65 e o 66. Queridos, tanto Daniel quanto Jesus eram inocentes e saíram vivos das suas prisões terrenas. Daniel 6, 23 e Marcos 16, verso 5 e verso 6. Eu quero que você leia para você entender isso. Queridos, aí algumas pessoas falam assim, mas é impossível guardar a lei de Deus neste mundo, nós precisamos trabalhar, precisamos comer, e Deus guarda, Deus protege. Eu quero ler um texto para vocês aqui que fala o seguinte: se tivéssemos dado, em Isaías 48, verso 18, fala assim, se tivéssemos dado ouvido aos mandamentos, então seríamos a tua paz como um rio. Se tivesse dado ouvido, todos guardassem os mandamentos, olha o que aconteceria. Imagine você se toda a humanidade obedecesse a esses simples mandamentos, a maldade da terra seria eliminada, pois não haveria necessidade de cadeias penitenciárias, não existiria mais crimes, nem guerras, nem massacres, nem assaltos, nem sequestro, nem estrupos, nem cobiça, nem outros males, porque o mandamento fala isso, né? Não cobiça, não mata, não rouba. Se servir, obedecendo os mandamentos, não teria nada disso. Nosso mundo se tornaria um paraíso de paz, segurança e fidelidade e felicidade. Poderia dormir com portas e janelas abertas, se tão somente todos os seres humanos guardassem fielmente os 10 mandamentos, a lei de Deus. O Senhor Jesus respondendo a um doutor da lei que o interrogou dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe, que está escrito na lei? Presta atenção, o que está escrito na lei? Como lês? Como você observa, né? Respondeu-lhe o homem, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele citou os mandamentos perfeito, resumido. Foi o que Jesus citou no Novo Testamento lá, ele resumiu em 2 os mandamentos. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Lucas 25, 28. Olha que interessante. Segue os mandamentos, ele quis dizer, e viverás. Viverás quando, querido? Podemos morrer neste mundo, mas quando ele vir, ele vai chamar de novo e nós vamos viver para sempre, no mundo sem dor, sem sofrimento. Mas precisamos obedecer às leis, às regras. Faze isso e viverás. Você vê que interessante? João 14, verso 15. Cristo mostrou que o resumo da lei é o amor que leva à obediência. Presta atenção, Novo Testamento, isso quebra as pessoas que falam assim, o Velho Testamento não vale mais, o mandamento não precisa ser mais obedecido. Olha o que diz aqui, João 14, verso 15. Jesus deixa claro, é simples. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vocês lembram que nós estudamos um texto que se fala que conhece o Senhor e não guarda os seus mandamentos é mentiroso? Aqui ele deixa claro, se me amas, então guarda os meus mandamentos. Aonde as pessoas não entendem que tem que guardar as leis de Deus do jeito que está ali, sem tirar e nem pôr? Nós lemos num texto que ele fala, não tirará nem o i nem o tio da lei de Deus até que tudo se cumpra.
Quando tudo vai se cumprir? Quando Jesus voltar. Enquanto ele não voltar, a lei é válida e não tira nenhum i, nenhum tio. Foi mudada a lei por homens. Eu vou falar no próximo vídeo. Quem que mudou a lei? Foi um ser humano. E querendo obter vantagem, ele ganhou vantagem. É um ser humano que não foi guiado por Deus, não foi inspirado por Deus para mudar a lei nenhuma. Com a morte de Jesus não mudou dia nenhum. Jesus ressuscitou apenas num domingo, mas não teve mudança na lei, não teve mudança de dia para ser guardado. Tanto que se você analisar, a semana nossa começa segunda-feira, né? Mentira. Segunda já é o segundo dia. Cadê o primeiro? Primeiro dia, a Bíblia cita primeiro dia, não domingo. Primeiro dia é o domingo, que o homem deu o nome de domingo. Mas na Bíblia, Deus deu o dia de primeiro dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. O único nome que tem nome real na Bíblia é o sábado, o sétimo dia do Senhor, que está na Bíblia, o sábado do Senhor, nosso Deus. Quero que você preste bastante atenção. Este é os requisitos de Deus para nós. Deus é vida. A sua lei é vida. Se você quiser ter vida, se você ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Queridos, Deus não é falho. Como nós limos no estudo passado, eu só quero te lembrar que os reis fizeram leis que eles não puderam revogar. Sabe por que eles não revogaram, meu querido? Eu quero dizer para você, porque se ele revogasse aquela lei, a sua moral cairia lá embaixo. Eles deram sua palavra, então a palavra dele valia muito. É como se diz um ditado, né? Antigamente as pessoas faziam um trato pelo fio de bigode. Valia muito a sua palavra, um fio de bigode, né? Hoje em dia a palavra não vale nada. Só que esses reis, eles deram a sua palavra. É como se eles tivessem dado um fio do seu bigode. Não pode ser mudada a lei. Por mais que eles foram enganados, teve que se cumprir a lei, a regra. Você acha que a regra de Jesus, a lei de Jesus vai ser mais frágil do que a lei desses homens? Se Jesus mudasse a lei, ele estaria sendo o quê? Dizendo que a sua moral não vale nada. Quero que você preste atenção nisso. E Jesus falou, eu não mudo. E a lei de Deus é para reger o mundo. A lei de Deus é para governar o mundo. Sem lei, não tem uma governância. O mundo vira uma bagunça. Você imagina uma cidade sem semáforo? Quando dá um apagão, vira uma bagunça no trânsito. Você imagina sem lei? Como seria? Se as leis dos homens precisam para reger algumas situações, imagina a de Deus. A de Deus é para ter o domínio total em cima dessas leis humanas. Queridos, se a lei do homem quiser estar acima da lei de Deus, não obedeça. É isso que Pedro fala. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele fala primeiro obedeça a Deus, depois ao homem. Se a lei de Deus ela quiser ultrapassar a lei do homem quiser ultrapassar a lei de Deus, você fala não. O homem quis mudar os mandamentos, você fala não. Não aceite. Se a tua igreja usa os mandamentos mudados, não aceite. Está errado, alguma coisa está errada. Aí quando eles veem, foi mudado, Deus mudou, quando ele morreu, é mentira, está sendo tapeado. A verdade bíblica no Velho e Novo Testamento é as leis de Deus desde o início, vai ser até o fim. Deus não fez nova aliança mudando as leis. A nova aliança foi que Deus assumiu agora ser o nosso sacerdote definitivo no santuário celestial, onde ele é o nosso advogado, mas nós devemos obedecer essa lei para termos esse advogado. Você está entendendo? Querido, eu vou terminar esse vídeo, porque o nosso tempo já estabeleceu aqui um tempo correto. Mas eu quero que você assista o próximo, que fala da lei de Deus, mas vai ser da mudança de dia. Vai ser do domingo. Quem que mudou? Espero que você queira ouvir. Que Deus te abençoe e te guarda. Que Deus ilumine a sua mente e o seu coração, para que você queira guardar a lei de Deus. Comenta aí no vídeo. Se você quiser mais instrução, quiser fazer um estudo bíblico, eu estou disposto a estudar com você, não importa onde você esteja. Eu vou estudar com pessoas da onde me chamarem. Pela graça de Deus, em nome de Jesus.
Amém?